Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a produção mineral não energética. Antes de tudo, gostaria de falar sobre os recursos minerais. Recursos minerais são recursos encontrados na própria natureza e são resultados de processos físico-químicos ao longo do tempo geológico. Os recursos minerais são conhecidos como energéticos ou não energéticos. Pensando no território brasileiro, nós temos um ponto positivo muito importante, que é a estrutura geológica do Brasil. O Brasil tem uma estrutura geológica conhecida como antiga, do período mais pré-cambriano e paleozoico de maneira geral. Então, se a gente tem um território muito antigo, muito estável, isso resulta em uma grande diversidade, uma grande riqueza de recursos minerais. E entre os recursos minerais, gostaria de destacar primeiro os recursos minerais energéticos. E o primeiro deles, a gente pode citar o carvão mineral. Você escuta falar muito sobre o carvão mineral, tanto na história quanto na geografia, por conta desse desenvolvimento da primeira revolução industrial. Então, no século XVIII, meados de 1750, a Inglaterra, o Reino Unido como um todo, é o grande precursor das máquinas movidas a vapor, em que tinha como resultado o carvão mineral como fonte de energia do mundo naquela época. Até os dias de hoje, o carvão mineral tem uma importância gigantesca, só que a gente tem que associar um pouquinho ele a duas coisas muito importantes. O primeiro deles é que é uma fonte de energia não renovável, ou seja, o seu tempo de renovação é inferior à velocidade que a gente utiliza ele. Então, conforme a gente utiliza, realmente ele vai se esgotando ao longo do tempo. E o segundo ponto negativo dele é a gente pensar na sua alta poluição. O alto número de gases, efeito estufa, gases poluentes que o carvão mineral acaba emitindo em sua produção. Outros dois exemplos de recursos minerais energéticos a gente pode citar o petróleo e o gás natural. Primeiramente, gostaria de falar sobre o petróleo, em que ele é encontrado nas bacias sedimentares e que tem uma grande produção atual no mundo, que é a produção de energia. Só que também, assim como o carvão mineral, esse petróleo é uma fonte de energia não renovável, inferior à velocidade de uso no mundo. E a área que é encontrado muito petróleo nos dias de hoje, geralmente são áreas instáveis, como regiões do Oriente Médio e aqui próximo a gente, mais na Venezuela. O outro, o gás natural, também é uma fonte de energia, também encontrado em rochas sedimentares, e só que de forma gasosa. E aqui próximo a gente tem uma grande importância a Bolívia. A Bolívia tem uma grande quantidade de gás natural, inclusive tem um acordo com o Brasil de infraestruturas entre esses dois países, construindo-se então o Gasbol, o gasoduto Brasil-Bolívia, em que a produção de gás natural na Bolívia, o Brasil acaba tendo uma divisão desse gás natural, divisão dos custos das obras e também da quantidade de gás natural fornecida entre esses dois países. Agora, sobre os recursos minerais não energéticos, nós temos duas classificações, os chamados metálicos e os não metálicos. O próprio nome já fala, os metálicos têm um alto teor metálico em sua composição, enquanto os não metálicos eles são mais utilizados para fertilizantes, construção civil, pedras preciosas, entre outros exemplos. É interessante a gente falar como um todo, tanto os recursos minerais energéticos quanto os não energéticos, que eles são produtos in natura, ou seja, eles são retirados da própria natureza sem muito processo de confecção, sem muito processo de industrialização entre eles. Você retira da natureza e já está destinando para a exportação dessa mercadoria. Esses objetos, esses produtos in natura, recebem o nome também de commodities. E a gente sabe que as commodities elas não possuem um alto valor de venda. Ela realmente é um produto que não passa por um processo de industrialização muito robusto. Então, simplesmente, a gente retira da natureza e acaba exportando esses produtos. Essas commodities têm um baixo valor agregado em comparação com produtos como computadores, tecnologia em geral, celulares. Então, por isso a gente vê esse valor um pouco inferior a essas tecnologias mais avançadas. Só que as commodities elas ganham uma importância muito grande em meados de 2008, por conta da crise econômica do subprime. Ao passo que os Estados Unidos e vários países do mundo sentem a crise, as commodities também sentem, de certa forma, uma queda no preço. Só que um país como a China acaba se aproveitando, ganhando forças com essas commodities a baixo preço e acelera ainda mais o seu processo de industrialização. E por isso, países subdesenvolvidos que exportavam muito os seus recursos minerais, as suas commodities, ganham importância no cenário internacional. E é do Brasil que a gente está falando. Já entrando nos exemplos dos minerais não energéticos, gostaria de começar pelos metálicos, e o primeiro deles vai ser o minério de ferro. O Brasil é um dos grandes produtores de minério de ferro do mundo, minério de ferro utilizado para dar liga em alguns outros metais, alguns outros objetos. E o Brasil tem duas grandes áreas de produção e exportação desse minério de ferro, entre elas a Serra dos Carajás e o quadrilátero ferrífero. Destaque para a Serra dos Carajás. O minério de ferro da Serra dos Carajás é o
minério de ferro com maior teor de ferro do mundo. Só que não é a área que mais se retira minério de ferro do Brasil. A área que mais se retira minério de ferro do Brasil é o quadrilátero ferrífero. Mas professor, como assim? Aonde tem o melhor minério de ferro do mundo está no Pará e a gente não tira mais do Pará, a gente tira do quadrilátero ferrífero? Sim. Infelizmente, por falta de infraestruturas, acaba se preferindo retirar o minério de ferro de menor qualidade do quadrilátero ferrífero por conta de ferrovias que já ligam a área do quadrilátero ferrífero até o Porto de Santos, do que a região do Pará, que é mais carente em infraestrutura. Então, por mais que o Pará tenha o melhor minério de ferro do mundo, com o maior teor de ferro possível, a carência de infraestruturas faz com que essa região não se desenvolva tanto, não produza tanto minério de ferro quanto o quadrilátero ferrífero, que fica na região sudeste do Brasil. Outro grande exemplo de mineral metálico, a gente pode citar um pouquinho do manganês. Manganês que é muito utilizado para a formação da liga na bauxita, que vai ser muito importante para a formação do alumínio. E ela vai ser encontrada em duas grandes áreas do Brasil também. De novo, a Serra dos Carajás, no estado do Pará, e no maciço do Urucum, em Mato Grosso do Sul. Destaque para o maciço do Urucum com a sua grande produção de manganês, um dos maiores do mundo. Outro exemplo de mineral metálico, a gente pode citar o estanho, que é muito utilizado para dar liga também em aço e outros metais. E os principais produtores, a gente pode citar o Peru, a China, Bolívia e Brasil. Principais importadores desse manganês do Brasil, a gente tem os Estados Unidos da América. Um outro exemplo é o nióbio. O nióbio que é muito importante para a confecção de produtos de alta tecnologia, microchips, por exemplo. E o Brasil, de novo, se torna um dos grandes produtores desse mineral metálico. Principalmente a região de Araxá, em Minas Gerais, tem uma grande produção de nióbio. Estima-se que o Brasil tem mais de 90% do nióbio do mundo. Outro exemplo de mineral metálico é o cobre, muito utilizado nos fios de alta tensão e alguns materiais eletrônicos, certo? Então a indústria realmente de alta tecnologia vai utilizar muito cobre para a sua produção. E aqui na América do Sul a gente tem um país que se destaca muito na produção de cobre, que vai ser o Chile. Vale a pena a gente destacar então a importância do Chile na produção de cobre do mundo, um dos maiores produtores do mundo de cobre, sem sombra de dúvidas. E o último exemplo que eu gostaria de citar dos minerais metálicos vai ser o alumínio, que nós já citamos anteriormente quando falamos de bauxita, que a bauxita é muito utilizada para a produção de alumínio. Alumínio que é muito importante nas indústrias de bens de consumo e indústrias aeronáuticas. E principais produtores mundiais de alumínio, a gente pode citar a Rússia, a China, o Canadá e também o Brasil. E agora vamos entrar um pouquinho na ideia da produção mineral não metálica. E para isso eu gostaria de começar com o sal marinho, muito utilizado nas partes litorâneas do Brasil, mais precisamente no Rio Grande do Norte. Então a produção de sal marinho do Brasil, sem sombra de dúvidas, o destaque vai ser a região do Rio Grande do Norte. Outro grande exemplo é o cal, obtido da rocha calcário, que é um tipo de rocha sedimentar. Um grande exemplo dessa utilização do cal é tanto para a construção civil quanto para o agronegócio. Agriculturas que antes não eram praticadas em solos ácidos, o cal ganha uma grande importância como neutralizador desse solo. Exemplo no Brasil é o cerrado, que até a década de 70 não tinha a importância que ele tem hoje na produção de soja, cana-de-açúcar, e a partir da utilização do cal para a neutralização desse solo, o cerrado se torna um dos grandes áreas produtoras do mundo de soja e cana-de-açúcar. E quando a gente fala sobre a produção mineral, tanto metálica quanto não metálica, a gente tem que pensar que todos esses minerais, todos esses produtos são retirados da própria natureza. E a cada vez que a gente retira esses produtos da natureza, de certa forma vai ter alguns impactos. Então a gente tem que citar um pouquinho dos impactos ambientais que são oriundos dessa produção mineral, tanto energética quanto não energética no Brasil como um todo. Dentre as formas da degradação ambiental por conta da produção mineral energética e não energética no Brasil, nós podemos citar alguns exemplos, como o desmatamento, a erosão do solo, o assoreamento dos rios, a lixiviação, ou seja, a lavagem dos nutrientes, entre outros exemplos. No Brasil como um todo não tem como esquecer dois grandes episódios como Brumadinho e Mariana, que foram realmente grandes desastres ambientais, grandes crimes ambientais dos últimos anos.